Então, retomando, o salário ele é o preço pago ao trabalhador pelo uso da sua força de trabalho, só que, no entanto, essa mercadoria, dessa força de trabalho produzida, ela produz mais que o salário pago ao trabalhador. Então, eu dei um exemplo que um funcionário que trabalha num telemarketing, em 6 horas ele pode atender 1.000 pessoas, mas que se a cada uma pessoa que ele atende equivalesse a R$ 1, né? Então, ele teria R$ 1.000 que ele poderia receber diariamente. Porém, no contexto capitalista mesmo, essa mão de obra se baseia no salário mínimo pago para o mês trabalhado. Então, a pessoa vai receber um valor totalmente menor do que aquilo que ela produz de força de trabalho. Esse valor extra produzido, ele acaba sendo apropriado pelo capitalismo, gerando assim a exploração de trabalho dessa pessoa. A gente também precisa entender que existe a identidade social, que vai ser definida por papéis que nós desempenhamos na sociedade, né? E esses papéis, eles estão representados aí nas diversas relações sociais que a gente tem, desde o nível psicológico, nas expectativas que as pessoas criam para com a gente e que a gente precisa cumprir em relação a isso. Nós temos também que no conceito de alienação, para Marx, essa alienação ela se manifesta na vida real do homem, na maneira pela qual parte da divisão do trabalho. Então, o produto do seu trabalho deixa de lhe pertencer. Então, quando eu trabalho num local que eu recebo um salário, que esse salário ele não necessariamente vai ser compatível com a força da minha mão de obra, né? Eu passo a pertencer a esse processo de alienação, porque a partir da apropriação e acumulação desse excedente dessa força de trabalho que eu executo, o capitalismo ele vai surgir como um processo de alienação. Ele vai dizer que isso é bom, que isso é importante, que isso é necessário para as condições trabalhistas desse sujeito, porém, ele, de certa forma, explora essa mão de obra para que produza muito além do que, de fato, essa pessoa pode adquirir financeiramente. Então, a tendência desse processo alienativo é fazer com que o trabalhador se veja como proprietário da sua força de trabalho. Então, é ele se conformar que eu receber um salário de R$ 1.500 é o ideal para essa profissão. Só que o surgimento desse capitalismo vai determinar e intensificar a procura do lucro. Então, quanto mais se produz, mais lucro eu vou ter, mas não necessariamente muitas mãos de obras eu vou precisar ter. Eu preciso ter mais lucro e em maior grande escala de produção. Então, isso se reforça cada vez mais no operário com a relação da fábrica, porque é dali que ele produz em grande escala de uma forma mais direcionada com as máquinas que se produzem em relação a isso. Hoje em dia, substitui essa mão de obra especificamente por muitas máquinas. Na consciência fragmentada, sobre uma discussão no campo da psicologia social, nós temos aí a consciência de si, que ela pode alternar a identidade social.